Então ele via na época, essa qualidade em Davi, de justiça. Justiça. E eu quero falar de justiça de Deus essa noite. Querido, Davi teve um momento na vida dele que ele poderia assumir o cargo que o Senhor Deus já tinha confiado a ele. O Senhor Deus já tinha confiado um cargo a Davi. Mas ele respeitou as etapas, querido. Isso é importante. É importante. Ele respeitou as etapas para assumir aquilo que já era dele. Mesmo ele sabendo que aquilo era dele, ele respeitou as etapas. Isso é para a gente refletir. Um homem que era segundo o coração de Deus, ele respeitava as etapas. E ele era um homem justo com os inimigos, querido. Com aqueles que perseguiam ele. Então eu vejo esse lado de justiça de Davi, uma característica de Deus. E aí você, querido, eu quero experimentar a justiça de Deus. Eu quero ter o privilégio de experimentar as características do reino, querido. E ele colocou para mim e para você que depende dele, não depende de nós. Você quer experimentar as características do reino? Não depende dele, depende de nós. Então aqui, nós estamos aqui toda quinta e domingo ensinando através da pessoa do Espírito Santo, pela misericórdia dele, porque ele quer que eu e você, assumimos o nosso chamado do Evangelho. Nós não podemos queimar etapas. Mas Deus, assim como ele já tinha ortogado a Davi algo muito importante, o nosso Deus também já nos ortogou para exercer algo muito importante nessa terra. Ele não vê você e a mim, como os olhos humanos ver. Isso que eu quero chamar a atenção, querido. O que adianta nós confessarmos um Deus tremendo, que você examina a Escritura, tu vê, ele é tremendo, ele é sobrenatural, ele é algo assim, realmente diferenciado. Um Deus que é provedor, que sustenta esse universo com a sua palavra. Um Deus grandioso. Um grandioso Deus. E aí? E aí? Aonde está essa grandiosidade de Deus em nós? Em nós. Em nós. Se nós somos imagem e semelhança dele, aonde está? Algumas características de Deus em nós. Quando tu vê a história de Davi, você via as características de Deus. Ele sabia que ele precisava das características de Deus e ele buscava. Então, uma coisa que eu separei, que eu tenho falado aqui. Escuta isso aí. Eclesiastes, vê se você consegue achar. Capítulo 2, versículo 26. Não precisa não colar. Não, não precisa não, Rodrigão, deixa. Olha o que diz. Depois você examina. Eclesiastes. Rei Salomão escreveu. Filho do rei Davi. Ele escreveu. Esse homem foi tomado por uma sabedoria extraordinária. Ele pediu essa sabedoria a Deus, Deus deu de uma forma abundante. Ele pediu a Deus, Deus fez o quê? Deus, de uma forma mesquinha? Não, deu de uma forma abundante. Ele pediu, Deus deu de uma forma abundante. Ele foi respeitado, até hoje se fala, sabedoria de Salomão. Então olha o que ele escreveu, querido. Ele escreveu algo que eu tenho experimentado e tenho vivenciado e tenho clamado a Deus para que ele dê continuidade nessa promessa. Escuta isso. Porque Deus, escuta isso, Deus dá sabedoria. Ele dá sabedoria. O que é sabedoria para Deus? É o princípio de qualquer propósito que eu, me proponho a realizar. Qualquer propósito que eu me proponho a realizar, eu tenho que buscar sabedoria em quem? Em Deus. Então ele coloca, ele dá o quê? Sabedoria.
eu quero sabedoria para tomar uma atitude. Peça a Deus. Eu quero resolver uma situação. Senhor, me dá sabedoria, me dá estratégia para resolver. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Porque ele diz que dá. Então ele dá. Sabedoria. A quem? Ele vai dar sabedoria a todo mundo? Escuta isso, querido. Se a sabedoria é o princípio para ter temor a Deus, temor a Deus é através do princípio da sabedoria. A sabedoria é importante na sua vida espiritual e na sua vida natural. É importante. É vital para um homem de Deus ou uma mulher de Deus ter sabedoria. E ele dá. Olha que bom isso saber, que ele dá. Pastor, eu preciso ter sabedoria para criar meu filho. Amém, querido. Você está certo. Você tem que criar teu filho através da sabedoria que vem de Deus. Porque ele sabe o amanhã. Ele sabe, os dias que estão por vir do seu filho e da sua filha. Então, peça a ele, querido. Pastor, eu preciso de sabedoria para me relacionar com a minha esposa. Isso, querido. Perfeito. Peça a quem? A Deus. Pastor, eu quero me relacionar bem com a minha esposa. Peça sabedoria a Deus. Pastor, eu tenho uma incompatibilidade, eu e a minha filha, eu e meu filho. É coisa grande, é a situação, que me entristece muito. Peça sabedoria e estratégia, porque quando você usar a sabedoria de Deus, o resultado não vem, do cenário que já existe. O cenário muda. Então, a importância da sabedoria, querido. E você tem um Deus que diz que dá. Eu vou aproveitar essa sabedoria, querido. Eu estou amanhecendo esse dia. Eu vou passar esse dia fazendo, umas situações que meu trabalho, me obriga. Senhor, me dá sabedoria para exercer esse meu chamado desse dia. Senhor, eu vou passar esse dia, vai ter situações que vai me preocupar, vai ter situações que vai tomar minha mente, meu tempo. Me dê sabedoria para gerenciar o meu tempo. Querido, esse quem fala é Deus. Senhor, eu tenho um sonho. Qual sonho, minha filha? Eu tenho um sonho, eu quero ter um relacionamento abençoado. Amém, querida? Querido, amém. Eu quero ter um relacionamento que, eu venha ter resposta daquilo que eu sempre, sonhei. Amém, querida? Agora, como eu vou obter esse relacionamento? Como esse relacionamento vai ser real? Como é que vai acontecer? Pede sabedoria a Deus, querido. Sabedoria a Deus para quê? Preventivamente, quando esse relacionamento acontecer, você levar esse relacionamento de acordo com a sabedoria que Deus vai te revelar. Deus vai fazer você conduzir esse relacionamento através da sua sabedoria. Para quê? Para que você tenha êxito nesse relacionamento. E assim em outras áreas, querido. Por que Deus faz isso? Porque Deus é justo. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento, escuta isso. Conhecimento e prazer. Olha só, o que ele dá? Deus dá sabedoria, conhecimento. O que é conhecimento? Que vem da Escritura Sagrada. O que significa esse conhecimento que vem da Escritura Sagrada? É um conhecimento espiritual. Não é o conhecimento do mundo. Das características do mundo. Não, é um conhecimento das características de Deus. E Ele dá esse conhecimento. E esse conhecimento é importante para mim e para você nessa terra dos viventes. Porque quando eu estou cheio do conhecimento, sabe o que acontece? Interrompe sofrimento da minha vida. O conhecimento interrompe sofrimento, querido. Então tem que buscar o conhecimento espiritual. Porque quando surgir, um sofrimento, eu vou usar do conhecimento que eu tenho da Escritura, nós vamos ver isso hoje, para que eu possa repreender esse sofrimento através do conhecimento que foi revelado para mim. Quem está entendendo? Amém. Tem situações que o sofrimento está, cirandando uma pessoa que conhece o Evangelho.
E a pessoa não está sabendo, sabe, destruir, sabe, essa situação que está trazendo desconforto para a sua vida. Hoje nós vamos ver isso aqui. O conhecimento, querido, quando você se aproxima, se achega ao conhecimento da palavra, te dá sabedoria para quando chegar um contraditório, uma situação, aí você fala, Deus, o Senhor já me deu sabedoria para me vencer essa situação. O Senhor me deu estratégia, eu vou vencer essa situação. Porque eu vou vencer com o meu conhecimento, com as minhas artimanhas, com a minha força do braço? Negativo, querido. Negativo, você vai conhecer com a estratégia e a sabedoria de Deus. Oh, querido, pastor, eu tenho um relacionamento, eu tenho uma vida profissional, sabe, fustigada, é coisa muito louca, meu Deus. Deus quer te dar sabedoria, Deus quer te dar conhecimento, para que a sua vida profissional seja conforme Salomão revelou através do Espírito Santo. Preste atenção. Olha o que acontece quando você está cheio do conhecimento da palavra, quando você está cheio da sabedoria, olha o que acontece. Porque Deus dá sabedoria, dá conhecimento e prazer, querido. Prazer, o que é prazer? Prazer, querido, é você estar envolvido com a alegria do reino. Não é um prazer transitório, como o mundo oferece, não, é um prazer contínuo. Por quê? Porque inserido nesse prazer tem a alegria do Espírito Santo, querido. Não é prazer qualquer que Deus está te oferecendo, não, um prazer transitório. Aquele prazer que na hora está tudo bem, acabou dali, vem uma solidão, vem uma depressão, vem uma angústia, não é isso não. Quantos encontram prazer no dinheiro? Mas é um prazer transitório. Acabou aquilo, acabou. Oh, nosso Deus está oferecendo, Ele está falando assim, eu dou. Sabedoria, conhecimento e prazer ao homem. Preste atenção. Tudo isso Ele dá a quem? Ao homem. Eclesiastes 22, 2:26. Ele dá prazer a quem? Ele dá conhecimento a quem? Ele dá sabedoria a quem? Ao homem. Ao homem. Ao homem. Conhecimento e prazer ao homem, que lhe agrada. Ponto. Querido, ele dá sabedoria, conhecimento, prazer a todo mundo? Não. Ele dá àquele que ele se agrada. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Oh, querido, o que eu preciso fazer? Agradar a Deus. Hein, doutora Jô? Eu quero estar inserido no grupo dos homens que recebe prazer, recebe conhecimento, recebe sabedoria. Eu quero estar inserido nesse grupo. Querido, cabe a quem? Cabe a mim, cabe a você. E como é que eu entro para esse grupo? Como é que eu consigo entrar para esse grupo que recebe de Deus sabedoria, conhecimento e prazer? Como eu consigo? A Bíblia revela que é com esforço. O esforço que Deus revela não é um esforço, humano, não. É outro esforço que Ele está revelando através da palavra. É o esforço quando você fala assim, aquele propósito não agrada a Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar para não cometê-lo. Eu vou me resguardar sobre aquela situação, porque aquela situação não agrada a Deus. Eu vou me esforçar para não entristecer o Espírito Santo. Amém. Esse é o esforço que o Senhor Jesus requer de nós. Ô, querida, isso é pecado. E eu sei, bispo, obrigado, eu sabia já, mas o Senhor só confirmou. Eu vou me esforçar para não cometê-lo. Esse é o esforço, querido. Esse é o esforço. Quando você sabe que aquilo é abominável aos olhos de Deus, e Deus, como a diaconisa Keto falou, lá dos céus, Ele olha os céus, inclinado, para tu ver como é que Deus é. Está nas alturas. Ele está acima do oxigênio. O nosso Deus não precisa de oxigênio, Ele está acima do oxigênio. E Ele olha os céus assim, inclinado. Imagina essa terra, Ele olha. E Ele diz que os olhos dele estão em todos os lugares. Querido, é forte demais.
Ele diz que antes da palavra sair da minha boca, ele sabe o que eu vou dizer. Antes de eu proferir uma palavra, ele já sabe o que eu vou dizer. Por quê? Porque ele é onisciente. Deus poderoso dessa. O que eu estou experimentando desse Deus? Sabe, sabe, todo tempo ele diz que quer me dar sabedoria, quer me dar conhecimento, quer me dar prazer. A todo mundo não. A quem lhe agrada. Então agora você vai lá, em nome do Senhor Jesus, em Mateus. Não, vamos Romanos 14, 17, nós vamos orar já. Então ele dá a todo mundo? Não, dá a quem ele lhe agrada. O homem que lhe agrada, quer dizer, eu quero estar inserido nesse grupo. Porque eu quero sabedoria, eu quero conhecimento, quero prazer de Deus na minha vida. Agora escuta isso aqui. De que forma a gente conquista, sabe? Como é que a gente consegue agradar a Deus? De que forma eu entro nesse grupo daqueles que recebem de Deus o conhecimento, a sabedoria, sabe? A alegria do Espírito Santo, como eu consigo? Aí ele coloca, ó, escuta isso aqui. Porque o meu reino, porque o reino de Deus, ele revelando para mim e para você, ele não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida. De que é construído o reino de Deus? Aí ele revela justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Querido, você encontra alegria, você encontra paz e justiça de Deus no reino de Deus. E como é que eu consigo entrar nesse reino para que eu possa trazer desse reino para a minha realidade esses proveitos todos, esses princípios todos? Aí o nosso Deus diz que é com esforço de saber renunciar, com esforço de saber que o Senhor Deus, ele só propõe ao homem se ele está debaixo dos seus princípios. Ele só vê os homens que estão debaixo de uma orientação, ele vê com os olhos de misericórdia. Então ele coloca para mim e para você, quer o reino que é constituído de justiça, paz e alegria, através do esforço. Mateus, coloca aí por gentileza. O Senhor Jesus falando, desde os dias de João Batista até agora, o reino onde você encontra justiça, alegria, paz, você consegue obter as virtudes desse reino através do esforço. E os que se esforçam se apoderarão dele, querido. Aí a gente olha para a nossa realidade. Aonde tem paz na minha realidade? Aonde tem alegria? Eu oro por esse filho aqui. Eu tenho alegria total nesse filho, espiritualmente falando? Eu tenho paz total nesse filho? Eu tenho paz na minha vida sentimental? Eu tenho paz, eu tenho alegria na minha vida financeira? E o Senhor Deus diz que o reino dele é constituído, sabe, dessas proezas. E por que eu não trazer essas proezas para dentro da minha realidade? Parece uma situação ilógica você ouvir isso, mas o reino de Deus, como é que é isso? Querido, é a Bíblia que fala. Ninguém pode ter uma paz vendo um filho na droga. Ninguém pode ter paz vendo um filho, sabe, sendo fustigado, sabe, pelo sistema da maldade. Quem que vai ter paz? Vendo uma situação de uma filha sendo, sabe, fustigada, sabe, pelo império das trevas. Quem vai ter paz? Qual é o pai que vai olhar para uma situação e ver, sabe, um resultado tão diferente do que ele deseja? Alegria, querido, alegria. Alegria. Querido, é algo espiritual, alegria. Como é que eu consigo essa alegria do Espírito Santo? Como é que eu consigo essa alegria? Querido,
É Deus falando. E se Ele está falando, Ele é fiel para cumprir. Se Ele está te posicionando essa noite, olha, eu tenho algo melhor para o seu filho. Eu tenho algo melhor para a sua filha. Eu tenho algo melhor para as suas finanças. Eu tenho algo melhor para a sua saúde. Eu tenho algo melhor para os seus dias. Você quer? Aí você vai dar a leitura para Deus através dos seus lábios? Não, através da sua vida. A sua vontade de obter. Você vai esforçar. Deus vai ter uma leitura, olha como é que ela quer. Olha lá, quinta-feira, ela está lá, ela chegou cedo, ela se conectou, ela ficou na expectativa. Domingo, ela está lá, olha, ela renunciou àquilo, ela está colocando a vida dela na santidade. Eu estou tendo uma leitura que ela está se esforçando. Ele é justo, querido. Ele é justo. Aí você vai obtendo, resposta. O nosso Deus, Ele é fiel. Nós temos falado aqui, a diaconisa Cat confirmou aqui, a mulher hemorrágica. Preste atenção nisso. A mulher hemorrágica. A mulher tinha 12 anos passando por um sofrimento de hemorragia. A mulher sabe o que é isso. E tinha uma lei mosaica muito forte na época dessa mulher, que ela não podia sair de casa, ela não podia se aproximar de ninguém, porque ela sangrava. E ela sangrava continuamente. Imagine uma pessoa, 12 anos sangrando, querido. Uma mulher desprezada, sem vida social, sem nada. 12 anos. E diz a Santa Escritura que ela investiu tudo o que ela tinha para ser curada. Investiu tudo que ela tinha. Mas era algo espiritual, querido. Nem todos que estão doentes têm problema espiritual. Nem todos que estão doentes têm problema espiritual. Mas todos que têm problema espiritual têm doença. E essa mulher tinha uma doença espiritual. E aí o que acontece? Ela perdeu tudo, ela não podia botar nem a cabecinha dela fora de casa, que o pessoal poderia apedrejá-la, porque tinha essa lei mosaica. Ela podia ser apedrejada, porque era considerada impura. Que vida essa mulher tinha? Nenhuma. Mas aí ela ouviu que tinha um reino que poderia lhe dar alegria, paz e justiça. E esse reino, ela ia encontrar em Jesus. Sabe, esse propósito, ela ia encontrar em Jesus. E o que ela fez? Aonde Jesus está? Ele vai passar, olha, vai passar, sabe, não muito perto daqui, mas ele vai passar amanhã. Então ela falou o quê? Eu não tenho nada a perder. Essa vida que eu levo, eu não posso nem chamar de vida. Eu vou buscar em Jesus o que eu quero. E aí ela sabia que ela podia encontrar a morte, querido. Preste atenção. Porque se alguém pegasse ela, sabe, fora do seu habitat, ela podia ser apedrejada tranquilamente, porque não era crime, era uma lei que constituía, sabe, o direito das pessoas a apedrejá-la. Mesmo ela sabendo disso, na sua fraqueza, ela se arrumou toda, se cobriu toda, na sua fraqueza, 12 anos. E o que ela fez, querido? Ela se esforçou. E Deus teve a leitura. Porque, veja bem, Deus não tinha, sabe, ele não tinha certeza que essa mulher estava, sabe, precisando de socorro há 12 anos. Deus não estava vendo as lágrimas dela. Deus não estava vendo, sabe, ela passando humilhação em cima de humilhação. Deus não estava vendo. Deus, nesses 12 anos, ele que vê tudo, não estava vendo que ela estava passando por dias terríveis. Por que não aconteceu? Por quê? Agora, quando ela tomou uma atitude de encontrar o Senhor Jesus, aonde do Senhor Jesus sairia dele paz, alegria e justiça, porque ele é o próprio reino, ela falou, não vou pensar duas vezes, foi para lá. Então ela falou, olha, eu vou me esforçar, porque eu não aguento mais essa vida. Querido, isso faz toda a diferença. Olha, pastor, eu não aguento mais essa situação. Pastor, eu não aguento mais ver minha filha assim, eu não aguento mais ver meu filho assim, eu não aguento mais viver esses dias que eu estou vivendo, eu não aguento mais. Mostra para Deus que você não aguenta mais. Através de quê? Das atitudes. Eu quero agradar o Senhor.
Porque Ele dá sabedoria, Ele dá alegria, Ele dá paz para aqueles que, sabe, se colocam à disposição dEle através do comportamento. Aí você está se enganando na igreja há quanto tempo? Quanto tempo você frequenta a igreja e está se enganando? Querido, nós temos que ter uma sabedoria, nós temos que ter inteligência, nós temos que ter, sabe, o conhecimento, não. Como eu vou trazer para a minha dimensão, sabe, o reino de Deus, que é construído por paz, alegria e justiça, eu quero trazer para a minha realidade, eu quero trazer para o relacionamento que eu tenho com meu filho, eu quero trazer para o relacionamento que eu tenho na minha casa. Querido, você pode, você tem esse direito. Usa a sabedoria. Fala com Deus, Senhor, eu ouvi aquele culto. Senhor, eu não sei como é que vai acontecer essa metamorfose, mas as suas bênçãos que estão na dimensão espiritual, que o Senhor já conquistou, eu quero trazer, meu Pai. Fala com Deus sério. Coloca diante de Deus sério. Fala com Deus aquilo que você tem aprendido dele. Agora, vem para a igreja, volta para casa. Vem para a igreja, volta para casa. E aí, como é que está, filha? Qual é o resultado do evangelho na tua vida? Porque o evangelho é transformação. O que ele está fazendo dentro da sua realidade? A gente não pode se enganar. Deus é Deus de transformação. Deus é Deus de fazer com que a gente seja regenerado para sermos agentes regeneradores. O que Deus fez? Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus me curou, Deus me tirou dos vícios, Deus me deu uma esposa maravilhosa, Deus fez o melhor que Ele queria fazer por mim, e eu sei que está vindo coisas boas aí. Acorda esse rapaz. Então, é necessário, querido, a gente pedir, Senhor, entra na minha mente, conserta o desequilíbrio que tem na minha mente. Amém. Tira todo o desequilíbrio da minha mente, Senhor. O Senhor pode! O Senhor foi lá no cemitério, tinha um louco lá no cemitério, cheio de demônios. Aquele homem que estava lá, ele estava andando nu, jogando pedra em todo mundo. O Senhor entrou na mente dele, colocou equilíbrio. Então não tem como ser diferente. Pede a Deus, Senhor, coloca equilíbrio na minha mente, que eu seja uma pessoa com equilíbrio, Senhor. Ô, querido, crente com depressão, crente tomando remédio brabo, remédio que atrapalha outras coisas na sua saúde, calmantes brabos. Ô, querido, tendo a paz à tua disposição, tendo a paz do Senhor. Senhor, eu quero paz na minha mente, eu quero me deitar e quero dormir. Senhor, eu quero ter um dia de paz, eu não quero ter desequilíbrio nenhum, em nenhuma área da minha vida. Eu quero ter um equilíbrio, eu quero a tua justiça, eu quero a tua alegria. Eu quero acordar com vontade de viver. Enquanto eu estiver na terra dos viventes, nada vai tirar a tua alegria de mim. Isso é para a igreja, rapaz, isso é para mim, porque ele conquistou isso. Ele diz que ele conquistou uma vida abundante. Cadê essa vida abundante? Isso é fato, meu irmão. Isso é fato. Davi, segundo o coração de Deus, quando o Senhor Deus chamou, ô Davi, você vai ser rei de Israel. Quem era esse homem? Esse homem, ele guardava cabritinhos, sabe, que não era nem deles, e ele levantou aquele homem. Deus levanta, querido. Amém. Como a diaconisa falou, um homem que chegou aqui numa situação bem difícil financeiramente, bem difícil. E Deus hoje fez um sobrenatural, eu vi lá como é que foi. Agora, esse homem estava aqui, terça aqui, eu senti espírito, como ele recebia. Ele misturava. E aqui está escrito isso na Bíblia, a gente vai ver isso rapidamente. Querido, você está ouvindo essa palavra e fala, poxa, que paz é essa, Deus? Eu estou escutando isso é até difícil para me compreender, mas é paz, justiça e alegria. Poxa, Pai, eu quero, sei lá, não sei como é que vai acontecer, mas me dá paz nessa causa. Sabe, entra com a tua justiça nessa situação. Pai, é velho para mim essa alegria que eu desconheço. Eu quero ter esse gozo espiritual que Davi sentia. Ele disse que podia um exército se levantar contra ele. Imagine isso, querido. Ele era um guerreiro, ele era um rei que ia para frente da batalha todo sempre. E ele falando nas suas orações, Senhor, pode vir um exército contra mim. Não era contra o exército dele, não. Ele colocava diante de Deus, Senhor, pode vir um exército contra mim. Eu não temerei mal algum. Glória a Deus. Querido, o que é isso, querido?
essa situação que está te incomodando, e aí? Vai ficar olhando essa situação ser perpetuada e você tendo o poder de Deus para anular essa situação? Não quero mais isso não. Eu quero tomar posse daquilo que é meu. Eu vou tomar posse. E essa mulher hemorrágica, ela decidiu tomar posse. Fragilizada, toda fragilizada, ela saiu e foi em frente, e foi em frente. E ela tinha na sua convicção, eu vou tocar nesse poderoso Deus. Eu vou tocar nele, porque mesmo que eu não consiga falar com ele, mas se eu tocar, eu estou convicta que vai ter, sabe, uma resposta para mim. Eu vou para esse culto, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou para esse culto, eu vou receber a virtude de Deus nesse culto. Querido, você faz isso quando vem aqui? Você vem para disposto a viver a virtude de Deus. Eu vou naquele culto, eu vou me conectar. Não quero saber quem está na minha esquerda nem na minha direita. Eu vou me conectar. A saúde vai se manifestar. Oh, Deus honra, querido. Você dá uma leitura para a dimensão espiritual. Querido, eu encontrei naquela igreja uma fé que eu não encontrava já há tempo. Eu encontrei nos bancos daquela igreja uma pessoa que passou para mim uma fé, sabe, com um aroma diferente. Agora, não é todo mundo, é eu também. É para isso que Deus nos chama. Nos chama para quê? Para que a gente possa viver o bem-estar daquilo que Jesus conquistou para nós. E essa mulher chegou. Quando ela chegou, meu irmão, sabe o que a Bíblia revela? Que tinha multidões, preste atenção, ao redor de Jesus, ao derredor de Jesus. Multidões. Como é que uma mulher fraca dessa ia chegar até Jesus e tocar nele, com multidões cercando Jesus? Tu vê o que ela deve ter passado, querido. Ela se esforçou, o reino de Deus, isso é com esforço. Cadê você no culto Santa Ceia? Não deu. Ah, esse é teu esforço? Filha, cadê você? Não deu. Ah, esse é teu esforço? Quer dizer, a gente tem que ter um esforço sobrenatural, querido. Essa mulher obteve uma resposta sobrenatural. Diz que quando ela tocou em Jesus, as virtudes de Jesus saíram, tomaram a saúde dela e curou instantaneamente aquela hemorragia. Instantaneamente. Então, querido, o que você está esperando? Toca com, sabe, diferente. Hoje nós temos aqui 50 pessoas aqui. Se você deu o teu toque diferente, querido, oh, querido, a sua realidade vai ser outra. Como é que vai ser a transformação? Não sei. Aquela mulher, instantaneamente, ela recebeu uma cura. Uma cura. O Senhor Jesus olhou para ela, alguém me tocou diferente. Multidões apertando ele, apertando. De repente, um toque diferente ele sentiu e falou, alguém me tocou diferente. Querido, pode entrar 200 pessoas aqui e Deus só operar em uma pessoa. Porque essa pessoa tocou ele diferente. Nós temos que ter, sabe, essa sabedoria, esse conhecimento. Eu estou indo para o culto para obter de Deus uma transformação. Eu preciso. Eu saí de casa convicta que hoje pode ser o meu dia. Eu tomei o meu banho, no banho eu já estava me preparando para ter um toque de Deus. Um toque de Deus. Querido, preste atenção nisso, querido. Como é que tu está entrando na conexão? Como é que você está entrando na dimensão? Com que expectativa? Eu quero, eu preciso. Senhor, para mim não tem outra saída. Ou o Senhor opera, ou então o Evangelho não vai ser celebrado através do meu testemunho. O Senhor opera, meu Pai. Eu quero chegar naquele altar e falar, olha, eu clamei ao Senhor. Ele me orientou, Ele me deu sabedoria. Olha, querido, você tem que deixar de fazer isso. Você tem que renunciar a isso, querido. Eu estou te dando sabedoria e conhecimento. Estanca essa situação através dessa obediência. Querido, só não aprende quem não quer, querido. De repente a estratégia de Deus é te trazer sabedoria e entendimento e Ele vai revelar para você, nessa situação eu quero que você se conserte. Amém. É a sabedoria que eu estou te dando para interromper aquele mal. Amém. Por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Ele venceu um adversário, sabe, um adversário que era imbatível. Davi venceu.
Venceu com a estratégia de Deus. Deus deu uma estratégia a ele, deu sabedoria, deu conhecimento. E aí ele foi lá e venceu o inimigo. Passou anos. Aquele mesmo inimigo deu um tempo e voltou. Aí Davi soube, está voltando aquele povo lá, aquela tribo lá que nós vencemos, estão voltando. Ele podia fazer o quê? Não, mas pode deixa eles virem, que eu tenho a mesma sabedoria, eu vou usar daquela mesma estratégia e vou vencê-los. Davi fez isso? Não. Como é que ele venceu? Deus deu sabedoria para outra batalha. Ele venceu a primeira batalha com uma estratégia. Ele podia usar a primeira estratégia para vencer a segunda. Ele não fez isso. Querido, é sabedoria. Deus, eu quero vitória no meu filho. Como é que eu vou fazer? De que forma eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou pedir oração na igreja. O Senhor vai abrir meu entendimento. O Senhor vai me dar sabedoria, porque eu quero ver meu filho liberto. Tem algum mistério? Deus é justo, querido. Deus é justo. E Ele está aqui essa noite. Querendo operar a justiça dele. Ele não te levantou, sabe, lá do monturo das trevas, para te colocar para viver uma vida mesquinha. Ele te levantou para você ser testemunha da graça dele. É você falar assim, olha, eu e minha casa servimos ao Senhor com o maior prazer. Eu tenho uma convicção que Deus me chamou como libertador da minha casa. E eu estou sendo libertador através do meu testemunho. Meu filho está aqui, ó. O banco está vazio, mas você está proferindo, meu filho está aqui, porque eu tenho estratégia de Deus de vê-lo aqui. Curva a cabeça, fecha os teus olhos, vamos continuar quinta-feira, porque as horas passaram. Querido, tá fazendo o que da sua vida? Está aceitando? Está aceitando isso? Querido, Deus tem o melhor. Eu não sei qual é a sua profissão, mas dentro da sua profissão você vai ser o melhor. Dentro da sua profissão você vai prosperar, não importa o que você está fazendo hoje. Não importa o que você está fazendo hoje. Importa que através da tua vida você vai vivenciar o bem-estar. Pastor, olha, a minha vida profissional, querido, se você ouviu essa palavra, coloca diante de Deus. Senhor, eu estou procurando fazer o que é certo diante dos teus olhos. E a sua palavra diz que aquele que te agrada, o Senhor traz a alegria, o prazer. Eu quero ter prazer na minha vida profissional. Eu quero ter prazer, Pai. Eu quero ter prazer, meu Deus, de acordar e olhar para mim e falar, olha, como eu estou diferente. Olha, eu tomava remédio, eu era viciado em remédio. Eu era isso, eu era aquilo. Hoje eu sou livre. Eu fui viciado, querido. Eu fui viciado. E quantas vezes eu rezei querendo sair do vício e não conseguia. Até jura eu tive que fazer na minha ignorância espiritual. Até que um dia Deus revelou para mim o poder dele. Eu falei, então se o Senhor tem esse poder para me libertar, me liberta. E Ele viu através da minha iniciativa que eu queria. Da minha, expectativa que eu queria. Querido, eu tinha uma obra de macumbaria contra a minha vida que eu era para ficar numa cadeira de roda. Algo terrível na minha coluna, tinha que procurar um neurocirurgião, porque era uma macumba que foi feita. Deus revelou, e eu vi que Deus revelou, porque contra fato não tem argumento. O demônio revelou. E aí o que eu fiz? Senhor, esse encantamento não pode prevalecer, porque hoje eu conheço o Senhor, eu conheço o teu evangelho, eu conheço o poder da transformação. Senhor, que essa transformação que alcançou tantos personagens na Bíblia, o Senhor me alcança com esse poder. Quebra essa obra maligna na minha vida. E quebrou. Eu orei 13 anos pela minha filha Raquel, a mais velha. 13 anos. Hoje, glória a Deus, está livre de toda a incredulidade, toda a cegueira espiritual. Glória a Deus. A gente tem que ter resultado, querido. Você tem que ter resultado, você tem que ter alvo, objetivo. Senhor, até o final do ano, escreve num caderno, eu tenho esse objetivo até o final do ano. Senhor, eu vou para esse alvo. Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento, que eu quero chegar no final do ano e vivenciar essa bênção, essa vitória. Isso aí é estratégia, é você ter alvo. Meu Deus, eu quero sair dessa vergonha, eu quero desembaraçar aquilo que está embaraçado. Querido, isso é para mim e para você, isso não é uma utopia não. Deus requer isso de nós.
Ele diz que o reino dele é conquistado com esforço. O reino dele você encontra paz, justiça, alegria. Meu Deus, chega de miséria na minha vida. Ô miséria, bate retirado. Eu vou vivenciar o bem-estar na minha vida profissional. Vai acontecer um milagre na minha vida profissional. Ô querido, é Deus na frente. Davi, você vai ser rei de Israel. E ele foi rei de Israel, porque a promessa de Deus nada pode frustrar. Então não é hoje, meu irmão, é você e Deus. Qual é a área da tua vida que você quer ver o Deus agir? Fala aí, na minha família, pastor, eu tenho filhos. Senhor, o futuro dos meus filhos. Começa a clamar pelo futuro dos seus filhos, das suas filhas no dia de hoje. Começa a colocar, Senhor, sobre as minhas filhas está a tua bênção, Senhor. Prepara o futuro, Senhor, um futuro de honra para minhas filhas, para os meus filhos. Prepara, Senhor, porque eu creio no poder do Evangelho. Oh, meu Pai, me transforma. Abre as portas, Senhor. Faça com que a minha vida seja, um exemplo de transformação nesse mundo. Oh, meu Pai, me dá sabedoria. Me dá estratégia, Senhor. Me dá, Senhor, vontade de perseverar. Que eu não venha me deixar, Senhor, a andar de uma forma que não te agrada. Eu quero te buscar da forma que te agrada. Eu quero ter sucesso na minha busca. Eu quero entrar nesse reino. Esse reino onde eu encontro paz, justiça e alegria. Ô Senhor, me leva para dentro desse reino. Senhor, não me deixa na periferia desse reino, não. Senhor, tira o que atrapalha. Tira o que atrapalha na minha vida. Me dá sabedoria para renunciar ao que atrapalha. Porque eu quero obter paz. Eu quero obter sucesso, Senhor, nos meus projetos. Oh, querido, fala assim com Deus. Fala assim com Deus. Fala com Deus de verdade. Gideão, ele quando, quem? Não, o Senhor não é comigo não. Não, o Senhor é com você mesmo. Não é não, se ele fosse comigo eu não estava nessa miséria. Aí o anjo do Senhor falou, olha, você está nessa miséria por causa disso, isso. Deu um conhecimento para ele. Agora, depende de você. Quer mudar esse cenário? Depende de você. Gideão, então eu estou aí. Eu quero mudar o cenário. Mas Gideão falou com o anjo, se Deus é comigo, eu não estaria nessa situação. Então, se Deus é comigo, me dá estratégia para sair dessa situação. E Deus deu estratégia para Gideão, ele saiu daquela situação. Oh, querido, não adianta ficar, misericórdia, Deus, misericórdia. Ah, Deus, misericórdia. Ó, isso não existe não, querido. O que existe é atitude. É sabedoria de Deus para você tomar posse. Pai, assim eu oro, meu Pai, que essa igreja venha romper. Que essa igreja seja, através do teu amor, da tua graça, Senhor, uma igreja de conhecimento, de sabedoria. Oh, meu Pai, alcance essa filha, faça ela entender, porque se até hoje não deu certo, alguma coisa está errada. Faça essa esposa entender, faça essa mãe entender, se não deu certo até hoje, é porque tem coisas erradas. Pede sabedoria a Deus. Pastor, eu estou orando pelo meu filho. Se está errado as suas orações, pede a Deus sabedoria. Oh, querido, é sim ou não? Ou bate ou apanha. Ou você vence ou você está derrotado. Chega de ficar brincando com o inimigo. Para cima deles. Com a sabedoria, com o conhecimento. Deixa-me tocar em ti, sem tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar, e te clamar, aleluia, até o Senhor me ouvir. Isso, vamos com tudo, em nome do Senhor Jesus, curar, até o Senhor chamar e me sarar. Oh Senhor Jesus, que nós não sejamos a mesma pessoa, tocar, que não sejamos a mesma pessoa, meu Pai, que nós possamos sair daqui sem tuas vestes eu tocar, que nós sararei, desprezível vou ficar e te clamar,
Vamos, até o em nome de Senhor Jesus. me ouvir, Até o Senhor nos ouvir. e Até o me Senhor curar, até o Senhor Até o Senhor, chamar, meu Pai, fazer a obra redentora, meu Pai. Nós precisamos, meu Pai. Chega de Deixa-me chega de religiosidade, chega de enganar nós mesmos. em ti, Você é uma sem tuas guerreira, você é um vestes guerreiro, eu você tem que obter tocar, resposta. sararei, desprezível É vou sim ou não, querido? Ou vai ou ficar racha. e Acabou. te Acabou com o inimigo. clamar, até o Eu quero o Senhor reino de me Deus ouvir presente. e Eu quero me alegria, eu quero justiça, curar, eu quero paz em todas as áreas da minha até vida. o Senhor Me perdoa os erros, chamar Senhor, mas e me revela os erros para me renunciar. sarar. Que me dê esforço para me conseguir renunciar, meu Pai. Eu quero, Senhor, avançar. Não conheço Deus igual a ti, Vamos com tudo, filho. que me sara, me liberta assim, Isso, Ele liberta, Ele está aqui. que me livra da prisão Ele restaura, Ele está interior, aqui. Ele liberta, pede libertação a Ele, plena. que Chega me de chama vício. mais que vencedor. Ele me tirou do vício, glória a Deus Tua por graça já me alcançou. Meu altar levantarei a Te ti, dou glória, Senhor. Deixa-me tocar. Chega de apanhar, meu Deus, chega. Em ti, Chega de viver uma vida sem frustrada, tuas vestes eu tocar, sararei. Chega de vergonha. Desprezível vou ficar, Senhor, e te clamar, até o Senhor me ouvir, Senhor, meu Pai. e me curar, Senhor, até o Senhor chamar e me sarar. Escuta isso, querido, escuta isso. Sai daqui com essa palavra. Sai daqui, sabe, misturando essa palavra com a sua fé. Porque Deus dá. Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem. Ao homem que lhe agrada. Querido, Ele dá sabedoria, conhecimento. Ele dá alegria, Ele dá paz. A quem? Ao homem que Ele se agrada. Entra para esse grupo, mulher. Ele dá isso tudo para uma mãe, dá. Aquela mãe que agrada a Deus. Aquela mãe que Deus se agrada. Meu Deus, que mãe é essa? Que mãe é essa? Que pai é esse? Querido, que profissional é esse? Ele coloca a sua empresa somente através dos meus princípios. Ele tem temor a mim, por isso eu tenho que dar mais sabedoria a ele, porque ele tem temor. Os princípios que ele exerce nessa empresa são meus. Quem está entendendo? Eu acordo disposto a fazer com que os princípios de Deus estejam presentes em cada milésimo de segundo, cada minuto, cada hora do meu dia. Acorda falando com Deus, Senhor, eu quero, nesse dia, eu quero, exercitar os teus princípios em cada milésimo de segundo, cada minuto, cada hora desse dia, meu Pai. Não me deixa falhar contigo, oh meu Senhor, porque eu quero que o Senhor estabeleça em minha vida o teu reino. Oh, querido, faz uma oração dessa e vai para o teu dia para ver. Quando vem a influência do mal, o anjo do Senhor fala assim, tem uma espada aqui para você. Tem uma espada preparada. Se você tocar, se você tentar influenciar meu filho, a espada vai comer em você. Oh, querido. Quero ver os demônios querer te trazer. Vai trazer nada, que ele sabe com quem se mete. Levanta as mãos, querido. É tudo ou nada. Oh, meu Deus diz que conquistou lá na cruz do Calvário a nossa saúde. Vamos tomar posse dela. Vamos tomar posse da salvação. Senhor, quero a salvação dentro da minha casa. Senhor, quero experimentar o gozo do teu Santo Espírito. Senhor, me envolva com o teu Espírito vencedor. Senhor, está chegando o final do ano. Oh, querido, olha uma estratégia de Deus. Escreva o que você quer até o final do ano. E traz aqui. E coloca aqui nessa caixa aqui. Pega uma coisa só. Uma coisa, não vai fazer uma lista não. Uma coisa. Uma estratégia de Deus. Escreve num papel. Meu Deus, eu quero alcançar. Me dá sabedoria para alcançar. Me dá conhecimento. Que eu venha me esforçar
para renunciar aquilo que atrapalha o de eu conquistar até o final do ano. E coloca aqui dentro. Nós vamos orar. Se você colocar em prática o conhecimento e a sabedoria de Deus, e se esforçar para renunciar aquilo que atrapalha de conquistar, tu vai chegar no final do ano com essa conquista. Quem crê, diga amém. Levanta as mãos. Em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, volta para a realidade com indignação. Não, eu escutei. Deus não me conquistou essa vida para mim, não. Deus conquistou uma vida, sabe, de abundância. Deus não me conquistou essa dívida, essa vida para mim, não. Deus me conquistou uma vida muito maravilhosa. Eu quero esse a paz, eu quero esse reino. Eu não sei como é que vai acontecer, mas eu quero, eu desejo. E vou mostrar para Deus que eu desejo e quero conquistá-la. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, eu vi algo tremendo esses dias. Eu vi que o Senhor tem estratégia para colocar as suas igrejas, que no caso é a sua igreja. O Senhor tem condições de colocar em lugares estratégicos a sua igreja. E o Senhor colocou essa igreja aqui. E eu tenho certeza que o Senhor está marcando o território aqui nesse lugar. O Senhor colocou essa igreja aqui para marcar território. E eu glorifico o teu nome, porque essa igreja está dentro dos seus, sabe, padrões espirituais. Eu creio. E se não tiver, nos dá sabedoria, Senhor, para entrar no centro da tua vontade, da sua preciosa vontade. Ó Pai, que esse povo possa, sabe, sair, sabe, da periferia espiritual e mergulhar, e desejar, e vivenciar aquilo que o Senhor já conquistou para todos nós. Assim eu oro, assim eu creio, em nome de Jesus. Amém. Até domingo, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Vai, meu filho, vai com tudo. Vai querendo, vai descendo. Deus igual a ti, que me sara, me liberta assim, que me livra da prisão interior. Chega de viver no mesmo lugar. Que me chama mais não, que vencedor. Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, não. A tua graça já eu me alcançou. Meu voltar levantarei a ti, Senhor. Deixa-me tocar. Toca, Senhor, toca com teu amor imensurável. Toca com a sem sua tuas graça. vestes Toca eu com a sua tocar. Oh, glória, Pai, Filho. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir. Ô Senhor Jesus, gera indignação nesse povo, meu Pai. Não aceitando mais viver a vida pequena, miseráveis. Toca nesse povo, que o Senhor é Deus poderoso e o Senhor é com ele, Senhor. Não conheço Deus igual a ti, que me sara, me liberta assim, que me livra da prisão interior. Chega! Pessoas que você ama o inimigo maltratando, chega! Que me chama mais que vencedor. A pessoas tua que graça você ama já o inimigo me alcançou. Ah, sai fora! Eu bate levantarei a ti, Senhor. Deixa-me tocar. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Em ti. Cria em tuas vestes indignação contra o mal. Chega de se adaptar às situações que vem do inferno. Chega de se adaptar e te clamar. Chega até o Senhor meu. Gera em nós, Senhor. Gera uma indignação, meu Pai. Curar. Chega de viver uma vida embaraçada, mesquinha, sofrimento. Chega. A alegria do Senhor está onde na tua vida? A paz que o Senhor diz que é para você e para mim, onde está? Sem tuas vestes eu tocar. Se Ele diz que dá ao homem a paz, a justiça, a alegria, o prazer. Eu quero prazer na minha casa, na minha família. Eu quero vivenciar essa experiência do reino do Senhor. Até o Senhor me ouvir e me curar. O mundo está cada vez mais intenso na sua maldade. O sistema da maldade está imperativo nesse mundo. E a gente está fazendo o que como igreja?
Deixa-me Capeta está cada vez mais intenso no seu tempo de propósito. E a gente? em E a igreja? Sem Uma tuas igreja morna, vestes sem vontade de eu vencer. tocar. Uma igreja sem objetivo. Aqui não. Jezabel, assenta-te ao pó desse lugar. Você não vai tirar o prazer dessa igreja, não. Você não vai sugar a vontade desse povo, não. Assenta-te ao pó, Jezabel. Em nome de Jesus Cristo, meretriz da Babilônia, assenta-te ao pó, Babilônia. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos romper esse ano. Nós vamos romper em nome de Jesus Cristo. Até o Senhor me ouvir. O Senhor Jesus nos chamou para tomar posse. Nós vamos tomar através da orientação que vem do Espírito de Deus, que nos dá o condicional para tomar posse daquilo que é nosso. Nós não estamos à deriva, não. Deus é conosco nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus.